E aí, vocês estão preparados? Porque nós, mais uma vez, estamos aqui preparados. Eu e minha parceira aqui, Valquíria, estamos arrebentando sempre. Legal, no nosso mais novo show aqui, Muscle Showcast. Eu acho legal isso, acho muito legal esse tema que a gente vai abordar hoje, que é completamente diferente, que é É, muito bom. E é legal, a gente voltou sempre. necessário, Falou super bem, Valquíria. necessário. Eu acho que a gente, a gente traz isso aqui, né, o Muscle Showcast é justamente para trazer para você que está aqui assistindo a gente, detalhes, né, como é que é o campeonato, o que está acontecendo, os patrocinadores, o backstage, aquelas curiosidades, mas acho que hoje também é um ponto que toca muito, e, Muito. né, assim, o atleta em si, ele não vive só de força, Não, dieta, treino, né, ele tem que ter aquela preparação dele mental. tem que ter e eu vou te falar, muitos ainda não têm e não imaginam quanto isso é extremamente importante. Faz diferença, não faz diferença? Total. Pra você fez diferença? Nossa, muito. E eu tenho certeza e eu concordo com isso que você tá falando, cara, faz muita diferença e o pessoal tem que entender e aprender um pouquinho. Então hoje é esse dia que vocês vão entender um pouquinho, aprender um pouquinho. A gente tá com nada mais ela já olha, vou te falar pra vocês, eu soube Já aqui nos foi. bastidores, Já já competiu também. já Então foi se já competiu e é atleta, atleta, então vai já sabe como sabe funciona, como funciona, já como literalmente. funciona. Vamos deixar ela vamos deixar ela se apresentar, né, eu vou falar um nome Com aqui certeza. perfeito, profissional, sensacional, Samara Varela, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada pelo Bem-vinda, convite. bem-vinda, Muito bem-vinda. obrigada. Gostou? Gostou do local? Gostei, Local gostei, legal? Gostou da gostei. cor? A Musclecast foi Gostei. a Valquíria que escolheu, é um Tem toque a cara feminino da sempre melhor nisso aqui. Valquíria, você que conhece bem, pô, faz uma vamos deixar ela se apresentar um pouquinho. Claro, com certeza. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Samara Varela. Eu sou psicanalista, especialista em comportamento humano e neurociência. E há mais de 12 anos eu preparo pessoas para alta performance. No mundo corporativo, eu comecei fazendo isso como líder, né, de equipes de vendas. E o meu grande diferencial era esse. Meu time sempre era alta performance e eu era a pessoa, diferente do meu marido que tá ali, que olha mais para números, eu era a pessoa que olhava mais para pessoas. E o meu resultado sempre chegava. Então, né, eu fui me especializando para que eu pudesse, de fato, me conectar com isso que é minha missão e é meu propósito. De qualquer forma, seja atleta ou não atleta, todos nós temos uma mente que nos comanda, ok? Então, a minha missão é que todas as pessoas saibam que nada é decreto, que o seu passado não é decreto, que os seus ciclos vivenciados não são decretos e que você pode romper padrões, né, e ter uma mentalidade que sustente aquilo que você veio buscar, fazer a sua história e não repetir padrões e histórias familiares, né, como decreto. Então foi assim que eu também entrei para o mundo do esporte. E olha que legal, no mundo do esporte eu entrei primeiro para futebol, para o mundo Caramba, do que futebol. legal, você olha, muito, né, é uma mulher nessa parte do futebol. Legal, cara, muito feliz com isso. É, por quê? Porque eu trabalhei com atletas de base, crianças que saem ali da periferia, que saem ali da favela e têm o sonho de se tornar o Neymar, né. É verdade. E é muito interessante, porque para a família, todo mundo é o Neymar. Né. Então todo mundo acha que tem um Neymar em casa que vai mudar a história da família, que vai mudar a história e o contexto familiar. E essa pressão toda é recebida por essa criança que muitas vezes nem teve infância, porque já teve que cumprir horário, cumprir grade de treino, e ter uma vida Pressão em profissional. cima. Exatamente. Então, seja atleta de fisiculturista ou de fisiculturismo ou não, a nós mesmos na nossa vida, a única verdade aqui é que ninguém performa acima da sua capacidade mental. Quando a gente olha para a Val, a gente sabe, pelo corpo dela, que é a identidade da mente dela, que ela é forte, resiliente, tem disciplina, tem constância, porque ninguém chega nesse shape sem ter uma mente forte, né. Do contrário, se você olha para uma pessoa que não tem uma estrutura estética bacana e tal, você já faz julgamentos e não vem me dizer que não faz, porque faz. De que não é disciplinada, não é organizada, não faz dieta, não cuida do próprio corpo. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que todo mundo performa dentro da capacidade mental. Então, as pessoas às vezes acham que: "Ah, eu quero ser alta performance só no meu trabalho". Calma, isso não existe. Então, hoje o meu trabalho aqui, principalmente com os atletas, é mostrar para eles que não adianta ter os melhores treinadores, melhores suplementos, melhores recursos, ter os melhores recursos físicos,
se a mente não for tratada primeiramente. Você falou tudo, né, ela falou bem, porque na realidade é saúde mental, né, você pegar essa Samara, por que que a gente fala muito de saúde mental, né, então assim, eu acho que é um dos pilares mais importantes, né, da preparação do atleta. Então assim, que você fala muito disso? Você que entende muito disso, é gabaritada pra caramba, você, vê um atleta como o Valquíria, então que passa assim pra gente, não é só o treinamento, o que que o cara precisa mais, mental, essa saúde mental para o cara, além de ter, treinamento, força de vontade, palco, né, aprender o ganhar, perder, então assim, isso é muito complicado. Eu acho que isso é legal você passar isso pra gente. Quais são os seus objetivos? Quando você pega um atleta, o que que você pega Perfeito. mais? Vamos começar ficando na mesma página. A gente está falando de manter o controle e a sanidade mental dentro de um esporte Perfeito. que celebra extremos físicos. Já são coisas que, É, né, são contraproducentes, né. total. Então a gente está falando de um esporte que celebra o extremo e está falando de saúde e sanidade mental. O que que acontece com esses atletas, né, muitas vezes, né, principalmente aqui falando muito sobre a mulher, e hoje com a exposição da rede social, ou seja, não é só a autocrítica, a autoexigência, a arbitragem, os campeonatos, o corpo dessa pessoa se tornou o seu emprego, concorda? Então, e quando a gente está falando de mulher, né, no meu processo, a gente lida com muito mais pressão, porque além de tudo tem a pressão estética, tá, e a pressão do símbolo, né, que é mais sexualizado do que o homem. No caso do homem, no mundo do futebol e no do fisiculturismo, eu lido mais com o ego. E olha que interessante, Mas no né, fisiculturismo tem muito também. muito. Mas vamos supor, né, o atleta de fisiculturismo, ele tá se preparando para um próximo show. Aquele show vira o sentido e o propósito dele, perfeito? Ele subiu no palco, cumpriu com o combinado, deu o show dele, voltou para casa com a vitória. É como se o propósito, a sua faísca, ela tivesse acabado. Tá bom, eu vim para casa com o troféu e agora? Eu preciso ter uma outra motivação para me manter nessa, né. Ou seja, por que que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando isso para explicar para você que não importa, né, o meio que você esteja, o esporte que você escolha, você precisa ter um trabalho de identidade e de propósito. Quem você é, Val, quando tiram o fisiculturismo de você? Quem você é quando te tiram todas as atribuições que te deram, quando tiram o fisiculturismo, quem você é como mulher, como esposa, como filha, qual é a tua história de vida? A Val tá aqui, ela pode falar nas nossas primeiras conversas, talvez ela não tenha entendido nada, Sim, mas eu explorei a infância dela. legal. Eu quero saber qual é a criança, quais são as raízes, qual é o ser humano que tem por trás de uma pessoa que está focada na alta performance. Não bebe água não, Val, porque agora é contigo. Ela chegou, ela agora você cara, depois dessa, eu tenho uma lista aqui, olhem, Não, eu também até eu fiz uma lista eu aqui, tive que eu vou fazer ter uma uma listinha. consulta aqui, vou ter uma consulta brincadeiras à parte, cara, sensacional, eu tô aqui assim, É, é tanta coisa, mas eu falo isso que você fala, eu acho muito legal, porque todo mundo precisa. Nossa cabeça hoje, a gente passa por várias situações, pressões, tudo isso, então é muito legal você falar isso, mas você falou um pouquinho da Val, eu quero agora a Val fala um pouquinho então, como é que foi nessa a sua nessa experiência. nessa conversa que ela teve, né, perguntando um pouco da minha infância e tudo mais, ela conseguiu identificar uma coisa que eu não conseguia entender. Por exemplo, eu quando subo no palco para competir, na minha antes, né, antes da Samara. Antes da Samara. Na minha Peraí, então antes cabeça e depois, coisa boa. é, Antes, antes da depois, Samara. New York Pro, Na disputa minha toda. cabeça, eu estou o tempo todo sorrindo, não, alegre, e quando eu vejo os vídeos eu falo: "Gente, eu entrei como se eu tivesse Na com guerra. raiva de estar ali naquele palco com uma cara fechada". E ela conseguiu identificar isso por conta de tudo que eu contei Os sobre a traumas. minha infância e tudo mais, porque foi o que ela me explicou, que ali no palco eu coloco como como se fosse pra uma guerra, eu coloco uma armadura e vou ao invés de eu desfilar plena, com leveza, sorrindo, eu Você acabo desfila. Eu Agora muito mais. Pode agora ver os muito últimos vídeos, a mais. gente tem como provar, né, Val? Tem. Os últimos exatamente. vídeos ela tá muito mais leve, sorridente, porque qual foi a estratégia que eu ensinei pra ela? "Val, esse palco é todo seu.
finge que não tem mais ninguém lá. Que legal. Finge que você que não tem ninguém, que é somente seu e que vai ser o melhor show da sua vida, porque é. Porque o melhor é sempre o que está acontecendo E eu agora. falo muito isso, sabia que a minha eu falo muito no nosso grupo lá, a música eu É, falo muito isso: é. "Hoje é o melhor Melhor dia de dia das nossas nossas vidas. hoje Exato, vai ser sempre, hoje vai ser exato. sempre". Agora você Porque falou uma até coisa porque a gente não sabe se vai ter amanhã, não é? exatamente, você falou uma coisa muito legal, assim, eu tô sempre assim, eu na música que eu canto hoje sou um dos diretores, a gente faz mais de 102 eventos, eu coordeno aqui o Rio de Janeiro, então tem alguns eventos, fico muito com direção de palco, então tô muito no palco, né, com as atletas, eu tento sempre passar calma, né. Quer dizer, o pessoal fala: "Pô, Caruso, é legal você tá lá que você pa". Agora, eu tento acalmar sorrindo: "Vamos lá pessoal, vamos sorrir, relaxa, já fizeram tudo". Agora, sou eu que não sou profissional. Exato. Agora você deve ter uma técnica. Tenho. A Val Então, já conhece. essa técnica que eu quero saber, e o que que você acha que você pode passar para um atleta, tanto amador, a primeira vez dele no palco, como profissional, essa técnica que ele aquele nervosismo antes de subir, o que que você pode passar para ele pra ele acalmar? Bom, primeiro eu não vou Peguei legal, hein. É, aquele friozinho na Aquele barriga, frio aquele olha, esse corte é sensacional, a técnica do friozinho na barriga, falou bem. é, boa. O que que é o bom para subir no palco para perder o Des medo? desculpa decepcionar vocês, mas eu não vou revelar todos os meus segredos, Claro que Não, não. se vou você dar só uma Não, você dá aquela palhinha, é, qualquer coisa vai não, contrate, claro, é porque não isso. se dá você aí quiser uma mentoria é isso especializada, aí, me procura. Mas o que acontece, né, eu eu ensinei tentei. é, eu ensinei algumas técnicas para Val, mas a principal delas é: "Vamos focar na sua régua, na sua evolução". O que que acontece, né, existe a história familiar, existe o contexto que a pessoa está inserida e existe o nível de cobrança que ela já tem também da plateia, dos espectadores, né. A Val como uma pessoa que tem um grande engajamento na internet, Sim, que é muito conhecida e que é muito, vista, né, por todos os atletas, tá todo mundo de olho, concorrente, não concorrente, né, gente que não entende, ou seja, né, não sim, tem entende nada e muito. tá lá dando pitaco, mas o que que acontecia com o sistema mental na ocasião da Val? Ela Isso virava uma pressão que paralisava. A pressão externa da porque como ela é uma pessoa de cumprir palavras, cumprir o que promete, é um dos princípios e valores dela, a pressão dos admiradores, né, a pressão da internet, às vezes deixava ela parava de performar na evolução dela focando naquilo, entende? Sim. Então primeiro o que que a gente fez? Silenciar o mundo externo. Como que a gente faz isso? Tem várias técnicas. Algumas técnicas são: primeiro a gente precisou e eu e a Val trabalhamos muito a desintoxicação dopaminérgica, né. Porque o que que acontece? Sem perceber, você vira você vira lá você tá dentro desse sistema, né, de dopaminérgico, rolando terra rodando tela, desculpa. Aquela dopamina rápida faz aquele "bum" na sua cabeça, mas você também tá ali captando tudo que não é legal para sua performance, né, principalmente em pré-contest. Nesse momento eu ensino a Val: "Vamos fazer aquele jejum dopaminérgico, tentar filtrar o que, né, vem até você, o que você absorve, o que faz sentido, porque tem uma coisa que a gente fala muito lá em casa, eu já tinha ouvido, mas o meu marido também repete muito, que é: ou você é ou você não é. Se Eita, você não é, não precisa se ofender, se você é, dorme com essa, é não isso é? aí, perfeito, Perfeito. penso igual. Então a gente trabalhou com a Val o seguinte: silenciar isso, silenciar o mundo externo, focar na sua evolução, como você está hoje em comparação a como você estava ontem. A gente trabalhou técnicas de visualização, técnicas de respiração, reprogramação mental, ancoragem, são frases âncoras, né, e ancoragem para lembrar ela de quem ela é na identidade, não o que o mundo está falando. E uma outra técnica que funciona muito e que a gente está tendo resultados maravilhosos com a Val é: todas as noites, antes de dormir, na tua técnica de visualização, se visualize como você quer performar no palco. Ao invés de ficar vendo vídeo velho, porque Adianta, já porque passou. olha só, eu vou sair daqui, provavelmente ali na esquina eu vou falar para o meu marido: "Poxa, talvez eu teria feito tal coisa diferente". Mas passou, não é? Numa próxima oportunidade, eu posso corrigir, perfeito? Agora você ficar, olhando vídeos passados, vai te ajudar? Tá bom. Um Não. pouco, mas não. Um pouco. O que você precisa fazer? Olhar o vídeo da apresentação, pegar o feedback do árbitro, absorver e focar na próxima. E aí como você foca na próxima,
fazendo visualizações de palco de como você gostaria de se apresentar, não de como você se apresentou. Então, a gente falou entre, né, Val, entre as prévias e as finais, a gente fez uma chamada de vídeo e eu expliquei para ela de novo: "Val, como você quer que as pessoas te vejam? Qual é a identidade que você quer passar? Você quer passar leveza, sensualidade, segurança?" Tudo isso vai mentalizando e se enxerga a performance. O vídeo, do show, comparado às técnicas de visualização e ao que ela estava visualizando, são idênticos, não é, Val? Ela conseguiu avançar de presença de palco, de leveza, de sorriso, porque ela tinha uma extrema rigidez, né. Então na cabeça dela, ela estava sorrindo. No vídeo, ela estava travada, cumprindo, parece que tinha um Era, tinha que ser aquilo, aquela forma ali. exato. Eu senti muito, você tá comentando isso, claro que é gradativo todos os eventos, mas eu senti muito isso, não sei se você tá tocando, nesse Mister Olímpia dela. E aproveitando esse gancho aí, como dá uma dica para os atletas que você já me falou, como lidar com as expectativas das pessoas quando o atleta compete e ele não, né, não alcança o objetivo que o público gerou ali a expectativa Em sobre cima ele. dele. Como lidar com isso? Pesado, hein. Primeiro a gente precisa se a gente já trabalhou com esse atleta identidade, a identidade dele não vai se ferir. Você entende o quanto é importante trabalhar a identidade no processo e não deixar para trabalhar a identidade na crise de depressão? Porque pós-campeonato, a gente faz o que que acontece na mente do atleta, eu já expliquei isso pra Val, né. O sistema dela estava em alerta, em déficit calórico, em déficit de sono, treinando exaustivamente e tal. Quando você pega a boneca de ferro, você desce do palco, ele faz assim, ó, o disjuntor cai. Puf. Ele te pede com urgência dopamina rápida, prazer, felicidade, alegria, leveza. Esse estágio, tá, entre sair do palco, atingir meu objetivo, caiu o disjuntor, puf, é a bomba. É onde muitos atletas ficam depressivos, onde gera compulsão Já alimentar, tive. né, onde Eu sei muito bem. Compulsão alimentar. isso. Por quê? Porque isso e é uma coisa que é importante dizer para os atletas: você não é estranho, você não está depressivo, você isso é suprafisiológico, ponto. É importante que os atletas também entendam que tem fisiologia, Sim, entende? Nós somos uma maquininha. Saiu do palco, atingiu o objetivo, o disjuntor cai e agora ele quer prazer rápido, ele quer prazer instantâneo, ele quer dopamina, ele quer leveza, ele quer tudo que ele não teve naqueles meses de preparação. Principalmente uma pessoa como a Val que emenda mesmo. competições. Então, o que que acontece nesse momento, né? Primeiro, se a identidade dela está trabalhada como estava agora, nada te fere, você olha para frente, Claro. para o próximo, né, para o próximo alvo, para o próximo desafio, o que eu posso fazer melhor no próximo, e se toda a identidade dela está trabalhada, e todas as figuras emocionais, se tudo isso está alinhado na mente, ela não vai ter uma compulsão emocional alimentar. Ela não vai ter um descontrole, porque descontrole, compulsão alimentar é muito diferente do que uma comida emocional. Você sai do palco e é muito bom que eu já tenha vivido isso, porque eu vivi isso muito mais para validar o meu método. Você sai do palco louca por uma comida, Comer, mas é emocional, tá bom? claro. Então, qual é a coisa que eu mais gosto? Qual é a coisa que você mais gosta, Val? Hambúrguer e batata frita. Meu Deus, a dieta dela, mas é isso, é verdade, você falou super bem, eles saem doido, "Eu quero comer aquilo", porque Como Hambúrguer se com fosse uma batata droga. frita. uma exatamente. Eu mereço, né, tipo assim, eu mereço. Eu me sacrifiquei, mas cara, mas Esse tempo é todo sem legal esse comer, teu agora detalhe. Só que olha só que interessante, tu saiu do palco provavelmente aguando por um hambúrguer e uma batata frita. Se você tem o controle da tua identidade, teu gerenciamento de emoções em dia, você vai comer um hambúrguer à batata frita 2 dias, no terceiro dia você vai voltar, porque Voltar quem controla a sua mente é você. Se você não cuidou da sua mente durante o processo, se você tá ferrado mentalmente, tá emendando campeonatos, gente, é simples, o teu sistema neural, ele tá pedindo por descanso. E aí você se joga no prazer da comida, porque é uma das dopaminas mais rápidas. E aí também tá um outro erro, tá? Isso é muito comum no nosso país, né, prazer na alimentação, tudo vira comida, né. Então as nossas emoções automaticamente estão ligadas ao prazer alimentar.
Você falou uma coisa muito legal, e aqui, então assim, né, nessa tua experiência, né, como você já subiu de palco, já competiu, trabalhou com jogadores de futebol e agora muito atleta que você tem também, como você sabe quais são os sinais, os principais sinais que o atleta já está no seu limite mental? Vamos lá, o cara está no teu limite mental, ele E quais são o que que você acha? Quais são os sinais que ele começa a te dar? Tua perfeito, experiência. perfeito. É, o que que acontece? Muito sono ou pouco sono, tá, fadiga e falta de motivação para o treino, tá. O que acontece muito também é uma comparação extrema, uma checagem de espelho extrema, Que legal. Então a distorção de gente vê imagem. muito isso, né. Academia, o cara tá treinando, tá lá toda hora olhando, olhando, olhando. É, é. Distorção de imagem, comparação, isolamento, que que são, sintomas, que a gente pode observar em outras pessoas previamente deprimidas, que não sejam atletas, mas que gritam muito mais no atleta, porque, de novo, a gente está falando de manter sanidade mental num esporte que bate palma para extremos físicos. Exato. São coisas que não combinam, entende? Então não faz sentido para mim você dizer que você não precisa de um treinamento mental. Nossa, Não faz sentido nenhum. Porque a sua performance de palco vai aumentar gradativamente, na mesma proporção que a sua capacidade mental aumentar. eu acredito, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas não é só no palco, não é só o palco não, melhora tudo. O Tudo. treinamento vai melhorar, a tua dieta vai melhorar, teu bem-estar vai melhorar. Eu sou aquele cara, eu tento trazer hoje para os eventos, né, Valquíria, pô, sempre subiu no palco. Claro que é cansativo, você imagina, a gente tá super cansado, todo mundo cansado, mas a gente tenta trazer sempre aquela um gás a mais, emoção melhor para as pessoas porque é justamente isso, a gente vê muito. Vai subir no palco, a pessoa fica tensa, preocupada, e eu acho que começa a cair para esse lado, né, Val? Você sente isso também ou já aconteceu isso contigo? Você Sim, aconteceu. Eu quero fazer uma Ih, ó, tá vendo que Ah, hoje capciosa, capciosa. eu fiz umas perguntas, mas eu tô anotando umas aqui técnicas, eu tô no coisa. ela tá assim: "Você tá fazendo consulta direto?" Ela tá Porque, aproveitando, eu não fui armado isso não, gente, entendeu? Vai tem coisas que é bom ela explicar, porque passou por isso. o que então, Samara, por que que ainda existe um preconceito por conta das pessoas, né, e até de atletas mesmo, em dizer que está fazendo terapia? Perfeito. Eh, o que acontece é, nós vivemos num país que rotula, Sim, né, essa profissão. Não adianta, a gente tem, não sei vocês, mas eu ouvia muito lá em casa, né, que psicólogo, psiquiatra, tudo que isso era coisa. médico de maluco, né. Então, assim, o que que acontece? Esse estigma, ele ainda não foi quebrado. Tá sendo muito quebrado com as redes sociais, Sim, com o marketing digital, com os booms das pessoas falando de mentalidade. A gente olha por aí, vamos pegar, eu sempre falo do CR7, né, do Cristiano Ronaldo, que dentro, quando eu vou fazer a anamnese com os menininhos, né, com as crianças do futebol, geralmente esse nome e Neymar saem, né. Mas quando a gente olha para eles, vamos comparar. Qual é o cara que sempre dá aval e fala nas redes sociais que sem treinamento mental ele não estaria onde ele tá? O CR7. sim, ele é perfeito. É a pessoa que fala de mentalidade, que defende mentalidade, que sempre teve mentor, que sempre teve psicóloga e que sempre entendeu que treinamento físico e mental têm que andar juntos. Mas isso não é o comum, principalmente no nosso país. A pessoa tem Então preconceito total. para vocês terem uma ideia, com os jogadores de futebol eu tenho cláusula em contrato, eu não posso marcar no Instagram, não posso falar nomes, né. E só que é interessante, porque a diferença que eu tô fazendo e que eu consegui fazer com esses meninos da base, porque veja bem, vamos voltar a esse racional. A criança que não é mais criança, ela é um adulto, né, ela é um adulto num corpo de criança, então ela A teve família toda em cima, a família em cima. Às vezes ela tá ali quebrando ciclos ou com a expectativa de 3 ou 4 gerações. Tem um dos meninos que eu atendo, eu não vou falar o nome, mas eu posso contar o caso, porque ele é muito especial, que é o seguinte: ele o tio tentou ser jogador e não foi, o irmão tentou e não foi, o pai tentou e não foi. imagina, Tá tá tudo tudo em São cima dele, A né. gente tá falando de 4 gerações de pessoas E que uma criança, tiveram quantos anos? insucesso. 12 anos, de 12 anos. Uma criança que não tem vida social de criança, que não que não pode brincar na rua, porque na hora de brincar na rua ou na hora de ficar brincando com os amigos ele tá Tá treinando, treinando. tem que cumprir calendário de treinos.
e a criança que tem a pressão e a expectativa de que ele vai resolver o problema da família. A minha família precisa de mim para resolver o problema financeiro de uma geração toda. Torço que dê certo. É Então difícil. mas olha só, a diferença que a gente tem feito, e até aliviando, tá, nós treinadoras mentais, especialistas nesse sentido, a gente está até aliviando carga para os treinadores lá no do futebol, para os psicólogos dos clubes, por quê? Porque eles já chegam lá com uma mente mais forte, levam muito menos problemas para dentro de campo, muito menos problemas familiares que repercutem. Esse menino aí, eu cansei de ter que tratar a mãe dele também pra na verdade o menino sentava comigo, não era ele que estava precisando, É, família, né, tem que estar tem tem uma extensão familiar. Então você tratando tudo isso, você alivia para o treinador, pô, você alivia para a psicóloga do clube, que a psicóloga do clube ela que fique claro, ela tá lá para servir o clube, é, ela não tá para te servir como atleta, entende? Então você quando as pessoas entenderem que esse treinamento mental é um efeito dominó no restante, o meu treinamento mental, o meu acompanhamento com um atleta de fisiculturismo, alivia o peso lá, ó, do coach. com certeza. Não, não, Alivia o e peso alivia o peso também como arbitragem nossa, de alivia todo também mundo. tudo, porque Então mas já sabia que eu tô sentindo uma melhora em alguns, acho que tem alguns que perfeito. estão fazendo. Então o que que acontece? E quando eu falei isso pra Val, ela ficou chocada, né, porque a gente conversou bastante sobre isso. O que acontece? Ainda se tem um estigma. Como é que eu vou falar lá no mundo, né, lá no meu mundo perfeito de Exatamente. alta performance, que eu preciso de um psicólogo, que eu preciso de um terapeuta, que eu preciso de um mentor? Samara, Pô, tem alguma técnica rápida que ajuda a acalmar antes de subir no não, essa já Eu tinha já até passado. perguntei, eu até É perguntei isso. aquele friozinho na barriga. É, eu É, sugiro, só para retomar, você falou que técnica de respiração, técnica de visualização e isolamento do mundo externo, isso se você é uma pessoa que se atinge pelas opiniões alheias, que vamos combinar que nesse mundo, quase todo mundo, é né, verdade, é verdade. quase todo mundo se importa com o que o outro está falando sobre si. Então mais um motivo para você ter uma mentora e um e um terapeuta. Não dar não dar palco para as pessoas, né, não dar tanta atenção para o que falam de você, porque se você não é. no finalzinho, assim, da preparação é o momento que mais vem a ansiedade, o cansaço, a fome principalmente, o cansaço físico, emocional. Como assim, lidar com isso? Legal. É importante, a gente entender uma outra coisa que eu não sei se vocês vão chegar, mas eu já vou me antecipar aqui. Estrutura familiar faz toda a diferença, tá. E nem sempre você vai casar com um atleta, ou nem sempre a sua família vai É, compreender o seu É. movimento, O exatamente, né. namorado que for, Não é será que ele mesmo? vai conseguir é difícil isso, não é difícil. mesmo, É mesmo. Cláudio. O pessoal tá Cláudio? todo mundo entendendo aqui, a gente tá aqui gravando esse podcast aqui maravilhoso, e tem a galera assistindo a gente aqui. O pessoal tá todo mundo querendo fazer pergunta pra É, nossa é, doutora aqui. é. Então, a estrutura familiar contribui muito. Quando a gente tem uma estrutura familiar organizada e uma estrutura de identidade organizada, ou seja, trabalhamos as questões de raízes emocionais, trabalhamos crenças limitantes, trabalhamos a primeira infância, a gente ressignificou o que não fazia sentido, porque para sustentar uma mentalidade de atleta, tem algumas coisas do passado que tem que ficar no passado. Isso eu trabalho muito com a Val, né. Você que levantou, você é a geração que se levantou para romper padrões, para romper ciclos e para romper, estigmas familiares. Mas quando você se levanta como a geração que rompe, os monstros vêm atrás, Claro, né. E o que que acontece, que é uma coisa que eu explico muito pra Val, o teu subconsciente e eu vou pegar a minha idade, porque eu não quero expor ninguém aqui, eu tenho 35 anos, então são 35 anos de uma programação mental que tá repetindo padrões. Eu não sei se você aí em casa sabe, mas a neurociência explica que 95% do tempo nós estamos no piloto automático. Vocês sabem o que que é 95% é do tempo? Quer dizer que só 5% do seu dia você é consciente, que os outros 95% do tempo você fica repetindo padrões, igual aquele ratinho na roda de ratos? igualzinho. Igualzinho. Então o que que Uau! acontece? Se você tem 35 anos de uma programação mental que não deu certo para você atingir os seus objetivos de alta performance, o que que você tem que mudar? A mentalidade. Sem dúvida. E como a gente muda a mentalidade? Que é uma coisa que as pessoas esquecem, que o cérebro também é um músculo.
Treinando, treinando. Treinando, sem dúvida. treinando, não é mesmo? É isso aí. Então, eu tenho uma história muito bacana com isso, porque eu sou a mulher que se levantou na minha família para romper ciclos. Às vezes as pessoas aquela velha pergunta que todo atleta sofre: "Ah, tua genética é boa, né?" Hum, Todo mundo fala. E aí eu falo: "Sim, a minha genética é boa, só precisa treinar 7 vezes por semana, fazer 6 cardios, Comer comer direito, direito", dieta, né. tudo isso. Eu sou a geração que se levantou contra a obesidade na minha família. Minhas tias e familiares são todas obesas e bariátricas. Eu sou a geração que se levantou contra o sedentarismo na minha família. Eu sou a geração que se levantou contra a depressão, contra a ansiedade, contra a bipolaridade. Se vocês não conhecem a minha história e querem conhecer mais a fundo, eu perdi meu pai para o suicídio fazem 13 anos. E nesse dia eu decidi que eu ia ser a geração que ia quebrar todos Todo esses esse tempo. padrões. Só que para ser a geração que quebra esses padrões, eu preciso furar uma bolha. O meu subconsciente está programado para aquele lugar que é ruim, é desconfortável, não é promissor, mas que eu sobrevivi. Sim, Eu sobrevivi 23 anos naquela bolha, repetindo os padrões da minha família. Então o meu subconsciente acha que: "Ah, tá bom, eu sobrevivia". Então toda vez que você tenta furar uma bolha, romper um padrão, que você tenta, quebrar ciclos familiares, o teu subconsciente vai tentar te puxar para o lugar conhecido. Então você precisa ter força mental para romper. É exatamente o que eu explico para Val, é um cabo de guerra. Então, na finalização, cabo de guerra ele fica mais evidente ainda. O cérebro do atleta ele tá implorando por descanso, implorando por dopamina, implorando por prazer. E nossa, não tem mais prazer nenhum ali. É tudo por disciplina, por propósito, por constância. Não tem mais prazer naquele momento. Você está treinando fadigado, você está treinando sem carbo, você está dormindo mal, ciclo circadiano todo alterado. Ciclo circadiano alterado, a pessoa acorda de mau humor, aí o marido come doce dentro de casa. Aí come aquele pãozinho francês e ainda tá mastigando, assim, crocante, aquele barulhinho, creque, creque, vontade de dar um soco, sabe. exato. Aí eu isso, cara, é muito braba você, né. O quê? Coitado do marido, hein. Doutor, você aí tem que trabalhar isso é, eu Não, vou e ainda fala que é trabalha porque delicioso. Aí eu só olho, eu não falo nada, eu só ele come olho, aí traquinas ele não também? entende. Que come creme crack com leite condensado, aquele biscoito creme crack. Então será que isso meu pessoal, isso é a parte da dieta da Val, você não sabia. Creme, crack, leite condensado do teu lado, você não come. Mentira, não Eu come. não como, Ela liga pra mim. por isso que eu fico você viu quem tá tendo salvando a Val vontade então de agora, tá explicado tudo, gente. Ah, meu foi Deus. engraçado, um dia desse estava tomando café e comendo meu ovinho lá com aveia, aí vem ele, cara, com que ele coloca o pão na airfry, pão congelado na airfry é uma maravilha. Casos Com de um pãozinho família. quentinho, aí ele colocou Mudamos o lá programa. mussarela, colocou o ovo, aí sentou na mesma mesa que eu, e eu comendo lá minha já acabando, quase lambendo o Você estava prato. comendo o quê? Aveia com ovo, aveia com ovo. Covardia, irmão, Aí coitadinho de você. ele eu só olhei pra ele, tipo assim: "Você vai realmente sentar aqui na minha frente?" Aí ele: "Ah, esqueci", eu só olhei, não precisei falar nada, aí ele foi e saiu. A gente Eu tá brincando aqui, isso deve ser horrível, você vai Gente, até mas é realmente ô então, doutora, o que que você te cortando assim, você vai continuar assim, o que que você acha que o que que derruba um atleta, né, emocionalmente durante a preparação? O que que você acha que derruba? O cara tá lá na preparação para o campeonato, preparação que for, né, o que que você acha que emocionalmente pode derrubar um atleta? se eu precisasse escolher um dos Um dos principais isso, fatores que não é derruba fatores, um pô, atleta, é a comparação, é a comparação. juro que eu não ia achar. Exatamente, a Então, comparação vocês entenderam isso, eu acho que isso tem que ficar muito, muito legal. é, a comparação e a distorção de imagem. Quando você deixa de ser a sua própria régua e o outro começa a ser a sua régua, o seu sistema mental não vai suportar, porque é o seu sistema mental trabalhando para performar melhor no seu corpo, perfeito? En e isso da Não ganhou ainda do ataque. da com isso que ela tá falando da comparação, no início, logo assim que eu, né, comecei a competir, eu ficava olhando muito as atletas que iam competir comigo no Instagram, hoje em dia toda rede social. E eu ficava me comparando. Então, se o glúteo tá ali mais marcado, o meu glúteo não tá assim ainda. Isso é péssimo, mas aí eu parei. Quando eu vou competir, seja quem for, eu não fico olhando Instagram, não fico olhando foto, não fico fazendo nada disso. Eu faço a minha preparação, dou o meu melhor, e lá na hora
a que Entendi. vença melhor, Entendi. entendeu. Essa energia que você desperdiçava, canalizava no Pior. lugar errado, Mas ela muitas entra na tua pessoas fazem, preparação. Não, muitas pessoas todos fazem. fazem isso, mas eu tô vendo uma mudança. Eu teve um campeonato, a gente vai eu vi uma coisa muito legal, né, não é muita coisa assim, não foi um feminino, foi masculino, um campeonato na Men's Physique, tá. Teve um atleta, e eu não vou citar o nome do atleta, mas eu achei sensacional o que o treinador fez. E eu, como eu estava arbitrando, eu ia fazer a mesma coisa, mas eu me segurei, porque eu estava árbitro, não podia falar nada, Sim. né. Mas o cara entrou com tanta vontade, mas tenso, ele bateu com o dedinho e o dedinho quebrou. Eita, E ele, assim, se retorcendo no palco, o treinador que vai estar assistindo vai lembrar muito disso, se retorcendo no palco, e eu, assim, pra ele, eu queria falar para "Irmão, esquece isso, é mental, é verdade. mentalmente esquece, foca o que você tá ali dentro, foca no teu objetivo, foca ali em cima do palco". Cara, aí quando eu olhei, eu vi o treinador, fala assim, parece que transmitiu o meu pensamento, É, cara, o assim, cara ele foi e abriu ele a boca e fez isso, falou. cabeça a cabeça. Cara, foi sensacional. É cabeça. Botou Uhum. o cara estava focado, ali ele ia perder. Ali, acho que o treinador conseguiu botar na cabeça dele: "Irmão, foca, foca, esquece, bota na sua Hiperfoco. cabeça Uhum. e foca onde você quer". Ali matou. Eu olhei pra cima, olhei para o lado, fiquei quieto, me segurei. Falei: "Cara, sensacional. As pessoas estão começando a entender". A Isso é mente muito legal domina que o você tá Amém. falando. corpo, né. Mente Exato. do Então isso que você tá falando é sensacional. Eu acho que os atletas têm que conhecer isso. Você é uma já é de um atleta muito conhecido. Então acho que tem que conhecer isso, Laura. Eu acho Sim, que e a gente também, né, é nós legal, vamos mostrar muito mais a gente tem que trazer mais casos sobre a sobre Samara, isso. porque ela realmente A é. Sama até eu tô precisando de alguma coisa, né. Às vezes eu tô conversando com a Samara. Sim. Muito legal isso, sabe. Mas aqui, fala um pouquinho, você um podcast passado, teve alguns, a gente entrevistou a Val. Entrevistei a Val daquela trajetória dela de vida, que ela passou lá atrás, né, que você sabe Eu muito Samara sei bem. bem. vai. E teve no momento que eu senti que ela ia ficar muito mal. E eu cortei, né, não, A verdade é que eu dei eu aquelas fico, cortadas pra querendo ou não, não gera uma emoção, né, eu é, fico Gera. emocionada de falar sobre isso, sobre as coisas que aconteceram no passado, entendeu. Porque foi um sofrimento, passou, óbvio, mas, ainda marca, né. fica as cicatrizes, né, por mais que você a cicatriz vai continuar ali. Então isso acaba realmente me emocionando, mexendo muito comigo, e foi o que aconteceu, né, que eu fui contar a minha história, e eu fiquei bem emocionada. É, mas eu não deixei ela eu cortei na hora pra não chorar. Deu uma cortadinha. Pra Aí ela foi melhor, porque foi aí eu melhor, não coitada, não ia deixar eu minha dei uma amiga respirada, assim. respirei e voltei. Foi proposital, mas pra te mas eu tô falando isso por quê? Porque eu vi que no primeiro quadro que a gente estava conversando aqui, você falou isso, que você trabalhou isso muito nela, Aham. né, Sim. e que ela sobe no palco e pega todas aquelas cargas anteriores, né, se bota muito em si, que eu tenho que ganhar, e não ganha. Não ganhou. E como é que você trata isso, o atleta? Ele pensa em ganhar, sempre ganhar e chega aquela frustração. Como é que o atleta fica? Excelente. Como é que o atleta Com fica? Como é que lidar com aquela lidar com essa frustração? frustração. Você vê o cara: "É a minha primeira vez, eu tenho que ganhar, todo mundo pressão, todo mundo em cima". O que que você passa? O que que você fala para esse Vamos supor que é um atleta que ainda não tem esse acompanhamento. Isso, boa, Qual boa. o primeiro ponto ali para ele tentar ficar menos pior, né, vamos dizer assim. Interessante, né, porque muitas pessoas nos procuram só na crise, perfeito? É, o antes, é isso aí. Isso é natural, né, outro dia eu falei com um colega: "Como você conheceu a Deus?". Geralmente é na dor, né. Sempre. Como seria bom se todos viessem a nós no amor? Geralmente é na dor, é no desespero ou é na primeira crise, na primeira compulsão alimentar, no primeiro pós-palco que não está conseguindo lidar Sim. com a fome emocional, tá. Então primeiro, obviamente se você tivesse um acompanhamento, na sua preparação, você estaria menos propício a ter uma queda pós-palco. Mas se você chega até mim com a crise, a gente vai ter que juntar esses cacos juntos, correto? Muito mais difícil. É difícil, porque o que que acontece? Quando o atleta, às vezes, colocou não só toda a expectativa, toda a energia, quebrou ciclos, relacionamentos para realizar um sonho, porque Família atrás, a pressão. vocês sabem o como o fisiculturismo, às vezes, afasta das pessoas, porque né, Sim. existe um isolamento, existe um estilo de vida diferente, que as pessoas, às vezes, não entendem, não compreendem. Então, às vezes, essa pessoa colocou toda a energia que ela tinha,
física, emocional, quebrou ciclos, perdeu familiar, tá gerando lidando com a expectativa da família, botou ainda toda a grana que ela tinha, Tem um custo, né, claro. né, que tem um custo alto para sustentar toda essa estrutura, e perdeu, né. Por isso que eu Então, acho que antes é o melhor, chegar antes é melhor. chegar antes é melhor. Até porque quem diz que esse atleta perderia ou não ficaria previamente classificado se ele não tivesse um acompanhamento mental? Muito melhor. Muito É, Eu tenho melhor, certeza disso, muito porque melhor. você vê muito atleta que sobe no palco, né, a gente tá aqui, né, nesse bate-papo nosso, e o atleta ele perde campeonato de fisiculturismo, mas é um campeonato de pose. Então, Exato, depende muito do que ele vai mostrar melhor pra gente como arbitragem. exato, Então, às vezes ele tá tenso e não consegue posar legal, ele não consegue exato. se doar melhor no palco. Então por isso que a gente brinca muito, às vezes eu tô no pré-palco, né, antes de subir no palco com as meninas, ele: "E aí, cadê o sorriso? Cadê isso? Cadê aquilo?" Relaxa, agora é o momento. É muito legal a gente também contar as nossas porque assim, para esse método ser construído, pra minha forma de trabalho ser construída e ser validada, eu precisei validar. Sim, E eu escolhi validar primeiro comigo, né, para você depois competiu. validar com atletas. Eu competi. Qual foi o meu maior motivador? Validar as minhas técnicas de neurociência e de treinamento mental, ponto, né. Tinha a questão que eu contei para você sobre quebrar ciclos familiares, ou seja, eu saio de uma família onde o sedentarismo impera, onde a obesidade impera, e vou para um outro extremo, né, onde não só eu sou atleta, né, competi, sou saudável, tenho um corpo saudável, então essa quebra de ciclo era importante para mim. Saber que eu tinha rompido esse padrão era importante para mim. Mas aí também entrou neurociência, aí também entrou conhecimento técnico, entende? Então, é importante a gente contar nossas quedas também. Na minha primeira competição aconteceu exatamente o que você está falando. Eu tenho até hoje, guardado a foto, né, do feedback dos árbitros, porque o que que aconteceu no backstage? O meu shape estava muito bom e eu comecei a receber muito elogio e aquilo entrou dentro de mim. Porque eu era a primeira competição, tenho nervosismo normal, Normal. né, e tenho nervosismo de que o atleta, imagina, às vezes eu, né, no meu caso, treinei um ano inteiro e a gente sabe que é 5 minutos de palco, Sem né, dúvida. Val? é. Então, eu comecei a escutar das colegas, das concorrentes da mesma categoria, dos coaches, dos outros coaches, do meu coach, de que o meu shape era o melhor, como se já tivesse vencido, o que é primeiro, Isso é isso do não se ser faz, humano, o isso ser não se humano faz. faz isso. Mas não é legal. Só que o que que Só acontece? só aprende com experiência. Exato, só que o que que acontece? Um shape de primeiro lugar e eu fiquei em terceiro, por quê? Nervosismo e ansiedade Ah, na apresentação de poses, sem dúvida, entende? sem dúvida. Então, além de tudo, a pessoa e aí tem uma coisa que eu trabalho muito com as famílias, é por isso que eu falo, existe extensão, né. O treinamento mental do atleta, ele não é que nem uma psicologia TCC normal, que eu vou te ouvir, te acolher, entre nós duas, existe uma extensão familiar. No caso do futebol, por exemplo, vou te dar um exemplo, né, imagina esse menino com essa pressão toda que ele tá da família, quando ele entra em campo, Coitado, como ele se sente? eu tenho pena, Né. fico pena. Da mesma forma, o que você acha que é positivo, teu shape tá de primeiro lugar, você vai ser primeiro lugar, você vai ser o primeiro. Esse incentivo dizendo que já está decretado algo que não está decretado e que não é você que vai decidir, ao invés de ajudar o sistema, ele prejudica. Eu acho que o que você falou foi sensacional. E eu falo muito isso, eu escuto, pô, quantos anos estou nisso, É, escuta então muito, né. então eu escuto muito a atrás do palco, quando a pessoa: "Ai, ganhou, é melhor". Cara, eu tento sempre, isso é o meu, né, eu tento sempre passar para o atleta que está ali, é justamente isso. "Cara, chegou aqui, calma, relaxa, nunca vou falar que tá linda, tá não vou falar isso". Né, é justamente até pra não adianta, porque eu acho que você começa a botar na cabeça e fala assim: "Olha, chegou agora aquele seu sorriso, você se preparou, vamos desfilar É tranquila a no hora do show. palco, é hora do teu show". Então você entende o quanto uma fala inconsciente Com de um certeza, cônjuge, de um com certeza. familiar, de um coach, de um treinador, uma fala inconsciente que acha que é positiva pode afundar mentalmente um Sim, atleta. Então, da mesma forma, o exemplo, né: "Ó, o fulano", né, olhando para hum, os meninos do futebol, "o teu concorrente A tá treinando lá fora com o melhor treinador, com as melhores condições, com patrocínio da Nike, com não sei o quê".
É, E aí ele não tem. esse menino que tá aqui, tá treinando aqui, na periferia, na escolinha, indo como você acha que ele entra pra confrontar com esse cara? Ele já entra como perdedor. Perdedor, sem dúvida. Então, como que você uma frase mal falada, uma frase mal colocada, um feedback mal dado, ou você acha que tá fazendo um bem pra pessoa, nossa, você já é primeiro lugar, e você tá, na verdade, alimentando crenças limitantes dessa pessoa. Eu aconselho mesmo, cara, eu tô aqui, com essa experiência que eu tenho de vários eventos, eu aconselho muito. Eu acho que os treinadores tinham que, não é propaganda só, te conhecer ou entrar em contato. Acho que todo atleta ou treinador, mas o treinador principalmente, eu acho que tinha que ter um psicólogo para ele e ele conseguir passar isso para os seus atletas. Quando eles começarem a pensar nisso, eu tenho certeza que alguns já fazem isso, mas eles começarem a fazer isso, você pode ter certeza que é assim, ó, Fora que treinado muito maior, porque o cara vai ser melhor para ele como dieta, vai ser melhor para ele como treino, e vai ser melhor para certeza. ele no evento, ganhando ou perdendo. Fora que lembrando, né, a gente tem um treinador aqui que pode confirmar. Eu vou Fora perguntar isso a ele fora depois, com É, certeza. fora que lembrando que o nosso trabalho prévio elimina muito trabalho dele. Sem Quantas dúvida. mensagens você acha que ele recebe por dia de reclamação emocional? Não, e ele eu tem não que tenho segurar dúvida. emocionalmente, sem dúvida. E a gente como arbitragem também. A gente quando termina o evento, emocionalmente, às vezes eu venho tirar um feedback, que é uma coisa que uma coisa que a gente faz, que foi combinado isso, a gente como NPC aqui no Brasil, para justamente fazer essa orientação para o atleta, e eu bato nessa tecla para todo mundo, cara. Eu acho que a arbitragem aqui no Brasil está num caminho muito bom, porque os atletas estão cada vez mais ganhando espaço em outros eventos. "Ah, eu não concordo com ele", meu irmão, é só olhar a quantidade de atleta brasileiro que se tornou Exato. profissional e tá ganhando campeonato lá fora, então. Então, assim, o que acontece é justamente isso, às vezes, alguns treinadores, família, o que for, chega assim: "Ah, mas você era melhor, você era isso". Cara, isso acho que Uhum, acaba com o mental do atleta. uhum, Eu acho que, uhum. claro, a gente ama a pessoa, né. Você vai lá sobre teu marido, vai chegar: "Pô, é minha cara, claro que eu queria". Eu falei: "Irmão, eh, fala de outra forma, conversa de outra forma, Incentiva de outra forma. incentiva de É, outra forma". É, verdade. Incentivo de Precisa outra saber forma. a forma de incentivar, né. Então, eu conversei com isso tudo aqui, agora, qual é a melhor incentivo? Você como da área, você para um marido, para um coach, qual o melhor incentivo? O que que você acha? O que que ele tem que falar nesse momento? O cara não ganhou, o que que ele tem que falar? Não foi bem. Olha, difícil, hein? quando não, para o coach, com certeza absoluta, focar, eu acho que o Arthur também depois pode confirmar para vocês, mas é focar no próximo. O que passou a gente não vai mudar, ok? O Perfeito. que a gente faz daqui para frente para não repetir os mesmos erros ou para chegar numa performance melhor. Ah, mas a fulana ficou em primeiro porque isso. Tá bom, mas e a sua régua? Como você estava e o que falta para você ser o primeiro? O que falta para você ficar competitiva a ponto de não ter discussão, né. Isso. Porque também tem muito físico bom, com muita rigidez de palco, e a gente sabe que principalmente na nossa categoria, é um conjunto, é desfile, é sensualidade, é sorriso, é rosto bonito, é cabelo arrumado, é não sei o quê. Então, o que que falta para você? De que forma a gente foca no próximo? Eu acho que para um coach, o melhor conselho que eu poderia dar, até porque o conhecimento do coach, a gente atua em mundos diferentes, Muito né. diferente. Na função dele, o que ele pode dar é esse olhar para o futuro, não ficar tanto remoendo o passado e também ensinar ou tentar dizer para o atleta que esse não é um hábito saudável, de a gente ficar chorando. E o que a gente vê, né, gente, pelo amor de Deus, de atleta discutindo arbitragem no Instagram e indo lavar roupa suja no Instagram. Gente, É. cuida do seu, olha pra frente, foca no teu próximo show, né. É, Mas exatamente. também, o que que poderia ser feito, né? Indicar uma ajuda psicológica, dizer: "Olha, até aqui eu vou, até aqui não é mais comigo". Porque eu acho que tem coisas aí que estão te derrubando. Não adianta você achar que você vai ser um atleta promissor. Por favor, me deem um nome, se esse nome existe, de algum atleta promissor do fisiculturismo que não tem uma mente inabalável. Foi difícil. Não tem como. São matemáticas que não fecham, Não, não tem como. entende? Então, aquilo parece bobo, mas ir repetindo, você só performa de acordo com a sua mentalidade. Se você vê uma pessoa com o corpo totalmente esculpido, você pode já dar pelo menos uns 10 adjetivos para ela, né. Essa pessoa é disciplinada, essa pessoa é concisa, é consciente, ela tem, né, disciplina Disciplina. em treino, em alimentação, né.
Então, quer dizer, não tem como você caminhar com essas 2 coisas não fecham. Eu quero performar bem, mas eu não quero treinar a mente, não fecha. Foi bom? O que que você achou? Maravilhoso, ela é maravilhosa. Ela gosta de Agora, você. Samara, você tem que passar o seu Instagram, né, Por Isso aí. favor. porque as pessoas precisam te Agora o encontrar pessoal lá, ficou curioso. acompanhar, tá. Ficou curioso. Você falou muito bem o negócio da você comentou aqui, o pessoal acho que não sei, o ser humano, eu acho que é o tratamento, a gente precisa realmente, eh, cabeça principalmente, tudo. A gente chega e reclama muito, Aham, mas ninguém vê pra dentro de você, "Por que que eu errei? O que que eu preciso melhorar?", né. Então você vê, a gente faz, os eventos, eu sempre achei os eventos, assim, poxa, um pouco chato, né. Você chega, entra categoria, sai categoria. E eu sou um dos caras que eu mais incentivo. Eu grito, eu É, o Manuel fica brinco, o tempo eu todo a falo, mesma empolgação que tento. ele inicia, ele termina, entendeu. Não é É, aquele que é, vai, é. ai, Eu lembro, murchando, eu entendeu. lembro. Ele E como faz desde que diferença, eu né. competi pela ah, primeira vez eu que eu acho que encontrei ele. no início eu tenho certeza, nego fala: "Que esse cara gritando?" Eu falei: "Irmão, não é gritando não, a gente tem que incentivar, Incentivar. botar esse esporte diferente, transformar em show". Então por isso que eu sempre fiz isso. E tento passar essa emoção pra todo mundo. Eu acho que tá sendo legal, porque o pessoal fica assim: Muito. "Manuel, quando você tá no evento é muito legal, quando você É não tá é diferente, diferente". é É diferenciado. gostoso isso. É, Então acho que eu tô nesse teu caminho, né. perfeito. Eu acho que é o caminho daqui na cabeça. A gente trazendo aquela parte positiva sempre naquele ambiente, tudo fica legal. Eu às vezes eu digo às vezes com os detalhes com o DJ, às vezes: "DJ, eu quero uma música mais comercial", mas não é porque eu quero gosto da música, não é isso, é uma música mais alegre, porque quem tá ali é a pessoa que tá feliz por estar ali. E é uma É, coisa importantíssima, né, tudo que você consome, todo o ambiente, todo Sim, até a brincadeira que você fez, não foi uma brincadeira, mas olha, foi a Val que escolheu. As cores, tudo fala. E no fala, momento e no dia, a energia do atleta, né, gente, não tem como não estar ansioso. sem Só quem dúvida. viveu sabe. Se você dizer que você vai para o seu show e e não não fica ansiosa, você já virou um monge. É Não tem difícil. como, né. Então, só que qual é a diferença? A ansiedade que te paralisa ou a ansiedade controlada, onde você continua dominando a sua mente e vai lá e faz o que você subiu para fazer, né. Agora, como que você controla a ansiedade se você está no seu extremo físico? As pessoas precisam entender que você e quem viveu sabe que no dia que você pisa no palco, você não tem mais uma gota de energia para dar. Sem dúvida. Aquela energia que vem, ela tem que vir da sua identidade, do seu propósito. Você tem que fazer aquilo por amor. Até porque é um esporte que a gente estava falando sobre remuneração, não é, Não é? né, é por tem amor, que ter tem amor. mais uma questão. Então de onde vai sair essa energia? Tem que existir uma motivação e uma fagulha interna, entende? E Não se penso vo igual. e se você existem grandes diferenças, é o que eu expliquei pra Val, entre a ansiedade que te paralisa, que te trava, que te deixa rígida no palco, ou seja, você treinou meses, anos pra fazer aquilo, e essa ansiedade que te paralisa vai boicotar o teu show. Agora a ansiedade controlada, a ansiedade onde você está com as rédeas da situação, você está sob o controle, ela é diferente, ela pode até te fazer um efeito positivo. Verdade. Eu acho que é sempre positivo. Bom, arrebentou, hein, cara. Eu acho que a doutora competiu, cara, assim, eu tô, assim, muito feliz. A gente aqui da Muscle Showcast, a gente é isso, a gente quer realmente sempre trazer pessoas para passar mais informação, falar um pouquinho para os atletas, experiência, é muito legal você trazer essa experiência pra gente. Sério mesmo, gostei muito desse papo, achei sensacional. Você competiu, lembrei de você competindo também. Eu vou fazer vou convidar ela também, né, volta numa competição também, quem sabe, conversa com o marido, com o É, maridão, ele te prepara lá melhor, vai ele olha, já deu aval positivo. Vem numa competição que eu acho legal você mostrar essa experiência de novo, agora, pô, tua cabeça tá muito porra, tua cabeça sabe é maravilhosa, já só. sabe tudo. Imagina ela voltando e mostrando Uau. essa construção toda, né, que teve com a Val, que eu tenho certeza que foi sensacional e você teve nesse campeonato do no Mister Olímpia, você deve ter ligado pra ela entre o campeonato, que ela mudou. Das prévias para as finais, ela entrou totalmente diferente. Ela entrou séria, triste, depois já entrou outra Val. Então, assim, foi muito legal isso. Eu tô muito feliz, te espero nos próximos. Ela vai em Campinas, Vou em Campinas, vou estar lá no vai estar backstage lá com no ela. Que vai ser mó vai ser pô, com certeza, vou falar lá com o chefe: "Chefe, ó, VIP pra ela, porque ela vai estar lá no backstage Por favor. pra gente
Pra gente é legal você É, eu acho É, legal isso é, pela tua experiência, é, e a gente tá ali, a gente eu principalmente, a equipe toda, mas quando a gente quer sempre aprender. é, Então é legal a gente escutar, aprender exato. mais e mais, com alguns pontos que a gente pode melhorar, E que uma coisa possa bem melhorar. importante, eu também trabalho com palestras e treinamentos para grupos. Então, de Ah, repente, para o grupo de arbitragem, a gente vai para passar o isso, grupo bom, de né. atletas, para o grupo de coach, porque existem formas diferentes de abordar a mentalidade. Se você é o atleta, está lá na ponta, está sofrendo a pressão direta, é diferente. Se você é Exatamente, o árbitro, é diferente. diferente, Se você é o treinador, é diferente. sem Então eu dúvida. também tenho trabalhos para os grupos, né, para os grupos específicos, porque da mesma forma que eu trabalho com a criança lá que está entrando e sonhando ser um grande jogador de futebol, que eu trabalho com a família, eu trabalho com os treinadores. Então, Sim, esse trabalho, em conjunto, né, quando todo mundo começar a falar de mentalidade, quando todo mundo porque também não adianta, tá, a Val ter uma mentalidade super blindada, trabalhar com essa força, potência e estar extremamente treinada, né, de forma mental e física, se a extensão dela não for. penso igual Então a você, você tá Vo certíssima. você como árbitro, o treinador dela, você entende que quando todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem uma mentalidade ou uma, né, uma mentalidade blindada e como meu marido disse, né, mentalidade de crescimento, a gente caminha para Não, uma outra e velocidade, caminha outra velocidade e cresce muito mais muito rápido. mais rápido. mais rápido, com Então, eu certeza. penso igual a você, e eu Porque acho isso legal. Eu vou conversar bem com a minha equipe, eu acho muito legal. A gente já conversou sobre isso, tá, da gente ter um mentor, né, psicólogo com a equipe. Pra gente como arbitragem, a gente também recebe muita pressão, claro, muita. muita pressão. Você vê, eu estava, esse final de semana eu teria um evento pra Minas, eu falei: "Cara, eu não vou conseguir". Perfeito. Porque eu tô todo final de semana a gente indo pra evento, E eu fiz você o isso é uma pressão, então a gente também tem que ter aquela calma, e ainda bem que a você galera está imagina quando a gente conseguindo. conseguir juntar todas as peças com uma Isso mentalidade fica treinada. sensacional, por isso que eu falo, aí é que a gente muda as coisas, a gente vira. Vira a chave. Você sobe para outro nível. É um Total. nível que a gente ainda não chegou no Brasil, por falta de consciência. Medo, pô, eu acho que consciência, sem É, dúvida, e medo, e o cara achar aquilo: "Não, não, eu não preciso". é, É, é. fraqueza, né. Fraqueza. É autoconhecimento, não é É, é, não é outra autocuidado, na verdade, não é fraqueza. Não. Quem procura um terapeuta não é fraco. ninguém gosta de escutar. Eu gosto de falar. Ô querida, acho que foi sensacional, vamos terminar esse podcast aqui com a Vamos. gente, foi Foi um prazer sensacional. receber a Samara. Prazer foi meu. E como vocês me pediram, né, podem me seguir nas redes sociais e no YouTube é samara@fontoura, e no YouTube eu tô como Samara Fontoura Varela. É importante que fique claro que eu trabalho sim com atletas de alta performance, trabalho com jogadores de futebol, atletas de Falou que não pode falar fisiculturismo. os nomes, mas É, tudo em é. contrato. Isso é legal. Mas eu também trabalho com pessoas comuns, você que sente que precisa de uma mudança, de uma virada de chave, porque é muito interessante, que nós seres humanos às vezes pensamos de trocar de emprego, de, né, briga com familiar, Tudo. troca de emprego, troca de cônjuge, mas não treina a mentalidade. Então, vamos primeiro trocar de mentalidade que ela se muda todo jogo. Pô, Isso perfeito, aí. sensacional. Obrigado mais Perfeito? uma vez. Obrigada. É isso aí. Mas ó, falei pra vocês que a gente estava preparado, e muito bem preparado e representado hoje. Obrigado. Vamos ter a próxima aí. Segue a gente aí nos nossos canais e ó, arrebentando Muscle Showcast. Vai, vai Brasil. Até a próxima. Até a próxima.